Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando agora sobre temperatura e calor. E nessa aula a gente vai falar sobre a temperatura e o equilíbrio térmico. Para iniciar, novamente uma pergunta: como o forno de micro-ondas aquece os alimentos? Então, o forno de micro-ondas ele já é um equipamento muito utilizado, né, nas nossas casas. Praticamente todos têm um forno de micro-ondas ou já utilizou um forno de micro-ondas. Mas como ele faz para aquecer os alimentos? Antes da gente responder essa pergunta, nós vamos primeiro definir o que é temperatura. E não existe apenas uma definição de temperatura, nós podemos ter várias definições de temperatura. A primeira definição, que a gente vai ver aqui, é chamada de definição operacional. A definição operacional ela diz, basicamente, que a temperatura é o que você mede com um termômetro. Então você pega um termômetro, mede com esse termômetro alguma coisa e o que você está medindo é a temperatura. Claro que essa não é a única definição de temperatura, ela pode ser a mais simples, mas não é a única. A gente também tem a definição teórica de temperatura. Vamos imaginar que a gente pega um termômetro que está a temperatura ambiente e coloca esse termômetro aqui em um líquido e esse líquido está aquecido. Então, quando a gente coloca esses dois objetos em contato um com o outro e aguarda um tempo suficiente, eles vão tender a chegar à mesma temperatura. Então, o termômetro ele vai chegar na mesma temperatura do líquido ali que ele está medindo. Portanto, a gente tem aqui a definição teórica de temperatura. A temperatura é a quantidade que é a mesma para dois objetos depois de terem estado em contato por tempo suficiente. Então, depois de dois objetos terem estado em contato após muito tempo, a gente vai dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Então, quando eles atingem a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Mas como é que a gente define esse equilíbrio térmico, né? Existe uma lei da termodinâmica que define o que é o equilíbrio térmico. Então, vamos agora a essa lei. A gente pode descobrir uma importante propriedade do equilíbrio térmico se a gente considerar três sistemas: o sistema A, o sistema B e o sistema C. Esses três sistemas, vamos dizer que inicialmente eles não estão em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura de cada um desses sistemas é diferente da do outro. Vamos agora considerar que a gente vai colocar esses três sistemas em contato com um isolante e com dois condutores. Então, esse sistema ele vai ser arranjado dessa maneira. Todo o sistema está dentro de uma caixa isolante. Essa caixa isolante impede que exista algum tipo de contato, algum tipo de influência do meio externo com esses três sistemas. Então, tudo que pode acontecer com esses sistemas tem que estar dentro dessa caixa isolante, não pode ter interferência do meio externo. Então, a gente tem aqui, entre o sistema A e B, eu tenho um isolante. Entre o sistema A e C, eu tenho um condutor. E entre o sistema B e C, eu também tenho um condutor. Se eu esperar um tempo suficiente, o que é que vai acontecer? A e C eles vão entrar em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de C após um certo tempo. Da mesma forma, B e C também estarão em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura de B, após um certo tempo, será igual à temperatura de C. Será que a temperatura de A e a temperatura de B serão iguais? Ou seja, será que eles estão em equilíbrio térmico também? Para fazer isso, a gente pode mudar aqui o arranjo do nosso experimento, colocar o isolante aqui entre o sistema A e o sistema C, e entre o sistema B e entre o sistema C, e colocar um condutor entre o sistema A e o sistema B. Aqui eu tenho um isolante e aqui eu tenho um condutor. O que é que vai acontecer agora? Se eu medir a temperatura, se após um longo tempo eu medir a temperatura do sistema A e do sistema B, eu vou notar que não houve variação de temperatura nem em A nem em B. Portanto, se não houve variação de temperatura, significa que A e B já estavam em equilíbrio térmico. Então daqui a gente chega na lei zero, na chamada lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte:
quando um sistema C está inicialmente em equilíbrio térmico com o sistema A e com o sistema B, então o sistema A e o sistema B também estão em equilíbrio térmico entre si. E para o equilíbrio térmico é necessário que os corpos troquem uma certa quantidade de alguma coisa. Essa alguma coisa é a energia. Então, quando a energia está passando de um corpo para outro corpo, nós chamamos essa energia de calor. Então, o calor é a energia que está em trânsito passando de um corpo para outro corpo. Então, agora a gente pode dar uma outra definição de temperatura que está relacionada com o equilíbrio térmico, que é a seguinte: temperatura é uma medida da tendência de um objeto espontaneamente perder energia para o seu entorno. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um copo com água. Essa água está a uma certa temperatura e aqui na água eu coloco gelo, que está a uma temperatura, digamos, de 0 graus Celsius. Então, quando dois objetos estão em contato térmico, aquele que tende a perder energia espontaneamente tem a temperatura mais elevada. Ou seja, o que aconteceu aqui? A água ela perde calor para o gelo. O gelo absorve esse calor, a água perde calor e diminui a sua temperatura. E por isso da nossa definição aqui, né? Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior vai ser sua tendência de perder calor. Quanto menor for sua temperatura, maior a tendência de receber calor. Só que agora a gente pode se perguntar o seguinte: o que existe de fato de diferente no gelo e na água que vai fazer com que as suas temperaturas elas sejam diferentes antes de acontecer o equilíbrio térmico? O que de fato existe de diferente que faz com que suas temperaturas também sejam diferentes? Aí a gente tem que olhar para as moléculas da água e para a molécula do gelo. No caso, a molécula é a mesma, né? H2O, só que o arranjo dessa molécula é diferente para a água e para o gelo. O que a gente tem que olhar é a energia que essas moléculas têm. Mas qual a energia? Vamos ver. Nós podemos ter 3 possíveis energias de qualquer molécula. Então, a molécula pode ter uma energia de vibração, como essa aqui que a gente está vendo, que faz com que ela se movimente dessa forma, né? A molécula pode ter uma energia de rotação. Então, se ela tiver uma energia de rotação, ela vai apenas girar em torno do seu próprio eixo. Então, essa é uma energia diferente. E nós também podemos ter uma energia de translação, que faz com que a molécula se movimente no seu meio, ou seja, mude a sua posição. Então, a temperatura ela vai ser uma medida da energia cinética média de translação das moléculas. Ou seja, a energia que faz com que as moléculas se movimentem de um lugar para outro. Então você pode, por exemplo, aumentar a energia de vibração, aumentar a energia de rotação e isso não causar um aumento de temperatura. Mas se você aumenta a energia de translação, aí você aumenta a temperatura da molécula. E aqui a gente chega à nossa pergunta inicial, né? Como o forno de micro-ondas aquece os alimentos? O que o forno de micro-ondas faz? O forno de micro-ondas ele emite uma onda eletromagnética, né? Que é uma micro-onda. Essa onda eletromagnética ela faz com que a molécula oscile. Por quê? Porque essa molécula, especialmente a molécula de água, é um dipolo elétrico, o que significa que ela tem um lado mais positivo que outro lado. E como você tem um campo elétrico aqui que está variando no tempo, esse campo elétrico faz com que a molécula ela fique rotacionando. Ela rotaciona para um lado, aí o campo elétrico oscila e faz com que ela rotacione para o outro lado. Ou seja, o micro-ondas ele vai dar para a molécula uma energia de rotação. Ué, mas eu falei que a energia de rotação ela não aumenta a temperatura das moléculas, correto? Então, como é que o micro-ondas aquece os alimentos? Bom, quando essa molécula ela começa a rotacionar, ela vai se chocando com outras moléculas. Então, a molécula do centro aqui, essa molécula aqui, quando ela começar a rotacionar, ela vai bater nessa molécula, vai bater nessa molécula e vai bater nessa molécula. E essas 3 moléculas aqui, elas vão
saltar com a energia de translação. Então a gente vai ter algo parecido com isso. Uma molécula bate na outra, essas por sua vez vão batendo em outras, e aí a gente vai ter um efeito em cadeia. Então o que o micro-ondas faz é aumentar a energia de rotação de uma molécula, só que essa energia de rotação acaba provocando um atrito ou um choque dessa molécula com outras moléculas ao seu redor. Consequentemente, a gente tem um aumento da energia de translação das moléculas do meio. Consequentemente, se aumenta a energia de translação, aumenta também a temperatura. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.